Nós vamos conversar hoje sobre gestão. Vanessa Gaspari com a gente. Vanessa, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos e mais uma vez agradeço pelo convite. É um prazer estar com vocês. Vamos falar sobre acidentes de trabalho. Acidentes de trabalho. Acho que vai causar alguma surpresa pelos números que a gente tem, né? Hoje a gente, por definição, até para a gente colocar todas as categorias, acidente de trabalho é algum tipo de transtorno ou lesão decorrente da atividade laboral. Ou seja, está praticando, fazendo sua atividade e acontece um acidente. De trabalho pode ser tanto em loco, quanto um acidente que a gente também põe nessa categoria, que é o de trajeto, que é responsável por 15% dos acidentes. E as doenças ocupacionais também entram nessa categoria. Certo. Os números são alarmantes quando a gente fala em mundo e quando a gente vem para o nosso país. Então, a gente tem 2 milhões de mortes por ano no mundo de acidentes de trabalho decorrentes. É um número alto. Então, um número bem alto. O Brasil está em 4º lugar nesse ranking. A gente perde para a China, Índia e para a Indonésia. Então, a gente tem mais ou menos por ano 700 mil acidentes de trabalho e desses, 2.800 levam à morte. Então, é um número alto. 700 mil acidentes de trabalho ano no Brasil. Somos o 4º do mundo. O 4º do mundo. E algumas linhas de pesquisa ainda colocam que esse número poderia ser multiplicado por 7, porque muitos desses acidentes não são registrados ou são considerados incidentes. Então, a gente sabe o quanto a gente tem de trabalhos informais e que não chegam esses números oficiais para o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho. Ou seja, às vezes a pessoa está lá fazendo o seu serviço, vamos imaginar um pedreiro, dá uma martelada no dedo, né, e às vezes nem registra. Nem registra, é considerado um incidente e isso passa. Mas, se a gente pensar na proporção que isso poderia ter tido, né, se fosse um outro equipamento, então os cuidados com isso têm que ser muito evidentes. O Brasil gasta em torno de 13 bilhões por ano com a previdência privada, com a previdência social em relação a acidentes. 13 bilhões por ano em função de acidentes. E 70 bilhões por ano com os familiares e com as empresas, tudo decorrente de acidente de trabalho. Gente, é muito dinheiro. É um número muito alto, né? Então, o gestor, ele tem que se preocupar com essa vida, obviamente, e ele tem que entender que o colaborador é o bem maior mesmo. Quando ele investe milhões em uma máquina e se preocupa com a manutenção, ele também vai ter que ter esse mesmo raciocínio com esse colaborador, porque olha o impacto que isso causa, né? A gente, em números absolutos, a gente não modificou muito pensando de alguns anos que esses dados foram tabulados, mas em números relativos, comparando o número de trabalhadores com as causas de morte, a gente melhorou. Nos anos 90, por exemplo, nós tínhamos em torno de 20 mortes a cada 100 mil trabalhadores. Hoje a gente tem 6,5 a cada 100 mil. Quer dizer, temos uma redução bastante considerável. A gente melhorou, mas os Estados Unidos ele tem 3,5, a Inglaterra tem 0,3. Nos Jogos, nas Olimpíadas, em toda a estrutura que foi montada, nós tivemos 11 mortes. Em 2012, nos Jogos de Londres, nós não tivemos nenhuma morte. Né? A construção civil é algo que é impactante, a gente ouve e fala muito das mortes, mas uma preocupação muito grande que se tem também são com os motoristas de caminhão. A gente tem uma frota no Brasil de 3,2 milhões de caminhões rodando em estradas que às vezes a gente sabe que não são adequadas, caminhões que às vezes com um caminhoneiro só, que faz muito tempo na estrada, né? Não dorme. Então, a gente tem um respaldo, a gente tem o Ministério do Trabalho, a gente tem fiscais, a gente tem normas regulamentadoras, mas a principal questão, a gente tem o uso de EPIs, a gente tem os SESMITs nas empresas, as CIPAs, que são as CIPATs, as semanas onde eles se dedicam a fazer o colaborador se preocupar com a prevenção, mas esse trabalho de base, de melhorar a cultura de prevenção, é o principal. Mudar o conceito do trabalhador em relação ao que ele está fazendo e do empreendedor, do gestor, a tomar maior cuidado para evitar tudo isso. Há uma certa displicência ainda, né, Vanessa? Sempre a questão do investimento, né? Então, assim, não só o investimento de EPIs, mas de treinamento. Às vezes eu não tiro o meu colaborador dali, porque eu vou tirar ele da linha de trabalho para dar um treinamento mais completo, ou eu já quero colocá-lo rapidamente para suprir aquela vaga e não treino corretamente. Então, às vezes esse pensamento muito imediatista, né?
ele acaba a longo prazo, e nem tão longo, né, a gente está vendo os números, trazendo um prejuízo muito maior. Então, o principal dentro de tudo isso, com todas as normas, com tudo que a gente tem, é mudar isso, porque o número de indivíduos na idade produtiva é muito grande. Então, homens, principalmente de 24 a 44 anos, é o maior índice de morte. Então, isso também tem outros impactos mais para frente, né? Sim, né? Se a gente está falando de homens de 24 a 44 anos, a gente está certamente falando de muitas famílias que perdem seus esposos, seus pais, né? E isso causa também todo um dano afetivo, né? Com certeza. Emocional. E o trabalhador, ele tem um respaldo de poder falar, não, eu não vou fazer isso porque eu acho que não está seguro. Mas quanto trabalhador tem a coragem de fazer isso, né, por medo de perder o emprego? Ou às vezes entra numa linha de que aprendeu daquele jeito, não aconteceu nenhum acidente com isso, por que eu vou usar? Ou às vezes o EPI incomoda. Você usar uma máscara para fazer a solda às vezes incomoda, né? Em espaço confinado, você está num lugar muito pequeno, mais a máscara daí. E tem situações que o próprio colaborador acaba entendendo que aquilo não vai ajudar na produção. Ele mas tem a gente tem impressão que que sem o equipamento de segurança, ele está mais confortável para executar a tarefa, a atividade mais eficiente, dele. mais rápido. Então, a conscientização desse colaborador é muito importante, investir nessa conscientização é muito importante e, principalmente, esse gestor enxergar isso, de mudar toda essa situação, porque, apesar da fiscalização, a gente tem um número pequeno de fiscais. É o que eu falei, existem números que não são os oficiais. A gente não tem fiscalização em todo lugar, a gente não tem números oficiais de registro mesmo desses acidentes. Então, a gente tem que estar preocupado, porque mesmo com esse subregistro, a gente tem um número muito grande, né? Fico alerta para quem está acompanhando a gente, né, sobre o problema que nós temos com os acidentes de trabalho, do ponto de vista de atingir os colaboradores, né, afetar diretamente os colaboradores, a vida dessas pessoas e também o tamanho disso, né, para a economia. Com certeza. E esse gestor hoje, ele tem a consciência de vários fatores que a gente já comentou, sobre como é importante motivar esse colaborador, como isso influencia na produtividade, mas o quanto ele deve cuidar dele também. E não preocupar-se só apenas com a saúde mental, que a gente colocou aqui, a questão de depressão ou de você estar desmotivado, mas a saúde física, essa integridade física, porque ela tem um impacto financeiro muito grande, ela tem um impacto em famílias, é uma vida, né? Não tem nada que vá repor essa vida. E se a gente colocar tudo isso numa balança, está saindo muito mais caro, tanto para o nosso país quanto para esses empresários, né? Vanessa, valeu pela conversa. Bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia. Vanessa Gaspari conversou com a gente, encerrando mais um Ponto com o News. A você que esteve acompanhando o nosso jornal nesta manhã, o nosso muito obrigado. Uma excelente quinta-feira. Amanhã, sexta, às 7 da manhã, a gente se fala. Até lá. Ponto com News. Oferecimento Executive Air Táxi Aéreo. A qualquer hora, em qualquer lugar.